esperar pelo menos três pessoas aí. Ah, tá gravando, né? Eu fiquei sem entender se alguém tinha falado. Eu vou esperar pelo menos três pessoas aí me darem o ok de que já estão prontos para eu seguir, tá? Aí eu sei que vocês já pegaram as águas, os cafés. Já tenho um, vou esperar mais uns dois. Bom, vou seguindo aqui, tá, gente? Olha aí, meu terceiro ok chegou na hora que eu ia seguir. Eu dividi o conteúdo da seguinte forma. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos iniciais da matéria, tá? Vamos entender o que é essa matéria. Boa noite, Vanusa. Nós vamos entender o que é essa matéria e nós vamos estudar o que é provimento, posse, exercício e tudo que vem com isso. Então, por exemplo, estágio probatório, nós vamos ver nessa aula, vacância, são alguns conceitozinhos simples. Ah, professor, cai muito conceito? É uma das coisas que mais cai. Conceitos, entender o básico da matéria. Até porque, se você souber o básico, se você souber os conceitos, você já elimina algumas alternativas erradas, pelo menos. Mesmo que não caia a questão sobre isso, você precisa saber bem disso para entender o resto do conteúdo. E eu prometo, vai ser uma delícia, é muito tranquilo estudar isso, tá? E o mais importante, vai ser importante para a vida de vocês quando vocês passarem no concurso, né? Que vocês vão passar. Vai ser importante para vocês entenderem quais são os direitos de vocês, as obrigações de vocês, como vai funcionar o estágio probatório de vocês, né? Inclusive, nós vamos estudar também, eu vou seguindo aqui, vocês vão ver, o próprio estatuto de vocês quando vocês passarem no concurso, tá? Eu vou tirar o fone aqui, eu acho que o microfone do computador é melhor. Acho que assim fica melhor. Tá ok a qualidade do áudio? Na segunda aula, que nós vamos ter sobre esse tema, nós vamos tratar sobre a remuneração dos agentes administrativos, as licenças, o processo administrativo disciplinar, né? Então, as sanções, as possíveis demissões, por exemplo, é um tipo de sanção, o que é que leva a uma exoneração, apesar da exoneração não ter caráter punitivo, né? A gente já falou um pouco sobre processo administrativo disciplinar lá na aula de processos administrativos, mas aqui a gente vai tentar dar outra visão, tá? Um pouco mais aprofundada, um pouco mais específica. A parte boa, né, remuneração, entender tudo que vocês vão ter direito quando passarem no concurso, que vocês vão passar. Na terceira aula, nós vamos estudar o regime próprio de previdência. O que é que significa, professor? Aposentadoria. Como funciona a aposentadoria do servidor público? E, por fim, na última aula, nós vamos estudar o emprego público, os temporários. Professor, mas o empregado público não é a mesma coisa do servidor, não? Não, nós vamos entender a diferença. Os empregados públicos, os temporários e o Estatuto do Servidor Público de Araripina. Mas, professor, vai cair o estatuto não para todos os cargos, não para todos os cargos, mas para pelo menos dois vai. E, mas é difícil esse estatuto, meu Deus. Não, eu já li o estatuto, eu li ontem o estatuto. Ele é muito tranquilo, tá? Bem curto. A gente vai ler ele junto, vai discutir ele junto, tá? Só para caso a questão cobre, mas o que a gente vai tratar como um todo vai responder qualquer questão, tá bom? Ah, mas no meu cargo não cai o estatuto. É importante para você porque você vai seguir esse estatuto, né? Você vai ser servidor de Araripina. Então,
É importante que você siga, conheça seu próprio estatuto. Tem alguém falando comigo com áudio muito baixo ou é impressão? Eu vou seguir, se alguém estiver falando comigo e eu não ouvir, me interrompa no chat, tá? Começando, né? Conceitos. O que é agente administrativo? Alguém aqui já teve algum contato com essa disciplina? Já estudou previamente esse assunto, alguma coisa assim? Porque eu lembro que na aula que eu tive presencialmente com vocês, alguns alunos já tinham lido alguma coisa sobre licitações, né? E como agentes administrativos ou servidores públicos, como a gente também chama, é um assunto muito cobrado, muita gente já conhece alguma coisa, tá? Mas para os que conhecem, para os que não conhecem, eu vou seguir aqui. O que é um agente administrativo? Primeiro, vamos entender o que são agentes públicos, né? Agente público é o todo. Qualquer pessoa que preste serviço público, de qualquer natureza, é um agente público. Então, o presidente da República é um agente público. O governador do estado é um agente público. O professor da Universidade Federal é um agente público. O servidor do município de Araripina é um agente público. Só que existem espécies dentro de agentes públicos, né? Agente público é o todo. Existem espécies, né? A gente vai ter os agentes públicos em colaboração. A gente vai ter os agentes políticos, por exemplo, prefeito, governador, senadores, etc., vereadores. Nós vamos ter os particulares em colaboração com o Estado, como, por exemplo, as empresas que ganharem a licitação, né? A gente já viu que essas empresas, elas respondem a processo administrativo, elas respondem como se a administração pública fossem, né? Então, são particulares, mas estão em colaboração com o Estado. E a gente vai ter o tema da nossa aula, né? Os servidores estatais ou públicos. Lato sensu, ou seja, em sentido amplo. Lato sensu significa sentido amplo. Também, a gente também pode chamar esse balãozinho do meio aí de agentes administrativos. É a mesma coisa, que a gente não pode chamar das duas coisas. Por que, professor, mas se a gente se pode chamar das duas coisas, por que você trouxe com esse nome, não de agente administrativo? Porque a banca de vocês já trouxe dessa forma. Já trouxe chamando de servidores lato sensu, tá? Tá, mas o que são servidores lato sensu? Vamos tentar entender o que são servidores lato sensu. São os servidores em sentido estrito ou funcionários públicos, são os empregados públicos, os servidores temporários e os servidores militares, tá? São esses quatro. Então, o temporário da prefeitura é servidor público? Lato sensu é. Ele é um agente administrativo. Então, ele é um servidor lato sensu. Mas o servidor público lato, ou estrito sensu, o servidor específico, o servidor ou funcionário público também é um termo que a banca de vocês pode trazer e já trouxe em questões. Eu vi várias questões da banca de vocês desde a semana passada, né? Várias questões sobre esses assuntos que nós estamos trabalhando. Eles já trouxeram pelo menos em umas três questões o termo funcionários públicos. Simon, funcionários públicos são servidores públicos em estrito sensu. Ah, não estou entendendo o que é. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Calma que a gente vai destrinchar o que é cada um desses, tá bom? A gente não vai entrar muito em servidores militares, porque não é uma prova para a polícia, né? Então, provavelmente, é muito pouco provável que a banca traga. Eu posso dar uma pincelada, mas o mais importante é vocês saberem que eles são servidores lato sensu, ok? Tá claro? Me dá um ok aí para eu seguir. Eu vou querer a participação de vocês hoje, tá, gente? Quando eu pedir o ok, eu vou esperar o ok, senão eu não sigo. Alguém me dá um ok, senão eu vou parar a aula até vocês confirmarem. Olha aí, recebi um legal, é suficiente. Como eu falei, servidores estrito sensu são servidores concursados, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor o que são eles.
Eles são os que estão sujeitos à Lei 8.112. Quase que eu falo 8666, né? Alguém lembra o que é 8666? A gente já falou em aula. A lei do capeta, né? A lei do a 666, que é a antiga lei de licitações. Erro do professor aqui, tá? A 8.112 de 90. É a lei dos servidores públicos. Então, são os concursados, a gente vai estudar eles no próximo slide. Mas é importante vocês anotarem isso. São os empregados públicos, que são sujeitos a CLT. O que diabo é CLT? Consolidações das leis trabalhistas, tá? É a mesma carteira de trabalho assinada que a gente tem em qualquer emprego, é para ter, né? Em muitos empregos. Ou a gente hoje em dia é prestador de serviço, ou a gente é CLT, mas a gente sabe que no Brasil também existe muito trabalho informal, né? E os servidores temporários também, todo mundo sabe o que é um servidor temporário, né? Mas a gente vai tratar melhor sobre eles no capítulo próprio, né? Na quarta aula desse módulo. A previsão é na Constituição Federal, tá? Dos servidores temporários. Então fica claro aí para vocês qual regime cada um deles está sujeito, né? Vamos entender agora o que é cargo, emprego e função. E daqui vocês vão entender muito bem o que é o servidor público da estrito senso, né? Que é o tema principal da nossa aula de hoje. Um cargo público é um lugar, presta atenção, cargo é lugar. Parece estranho, né? Parece muito estranho. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tive muita dificuldade para entender isso. Como assim, o cargo é um lugar? Mas é isso, o cargo é um lugar que o servidor público ocupa, tá? Cargo é um lugar. Eu vou repetir pela milésima vez. Cargo é um lugar. Bota isso na sua cabeça. Criado por lei. Só quem pode criar cargo é lei. Um decreto do prefeito não pode criar cargo. Só uma lei pode criar cargo. Um decreto do. É por isso que existe tanta burocracia, inclusive, para concursos, porque os cargos têm previsão legal, né? Orçamentária, uma série de previsões. Beleza? Então vamos lá, cargo é um lugar criado por lei, que ele pode ser ocupado por um servidor, ou seja, ele pode ser um cargo de efetivo ou comissão. Ah, professor, então o cargo comissionado é cargo também? É cargo também. Então, o servidor que ocupa o cargo comissionado, ele é servidor, lato sensu, estrito sensu. Ele é o quê? Ele é servidor igual ao efetivo. Ele também é servidor público, tá? Também é servidor público da mesma forma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E todo cargo tem uma função. O que é função? A gente vai chegar no final do slide, mas para adiantar uma função, são as atribuições do cargo, né? A lei não vai criar um cargo que não sirva para nada. Então, lá no edital de vocês, inclusive, tem lá atribuições do cargo. Atribuições do agente, tem lá as atribuições. Realizar tal situação, fazer tal coisa, barará, barará, barará. Isso são as funções do cargo. Todo cargo tem função. Todo cargo tem função. Ah, professor, tá repetitivo. Para de ficar repetindo. É importante porque é assim que esses conceitos eles vão se fixar. Não é que é decoreba, não é decoreba. Mas para entrar na cabeça de vocês, é interessante essa repetição. Então, é quase um mantrazinho, assim. Cargo é lugar criado por lei que sempre possui função. Ou seja, traduzindo isso aqui, né? O que é servidor público? É a pessoa que ocupa o cargo, né? Então, o servidor público efetivo, ele vai ingressar por meio de concurso público, ele vai ter direito à estabilidade, que é o que a gente sonha, né? Estabilidade. E ele vai se aposentar pelo regime próprio. E o servidor comissionado, ele não precisa de concurso, só pode ser cargos de chefia ou direção, ele vai se aposentar pelo INSS. E perceberam, né, que ele não tem estabilidade. Essa é a questão. Se o cargo de comissão acabar, se a pessoa que deu o cargo não tiver mais esse poder, ou algo do gênero, o cargo se perde. Cargos em comissão funcionam assim. É, ficou tá baixinho aqui para mim, mas dá para eu ver. Importante a gente anotar a diferença entre o servidor
estável e o servidor efetivo, tá? O servidor estável seria o servidor que passou pelo estágio probatório. Estágio probatório a gente vai ver no final da aula, tá? Mas é o servidor que passou pelo estágio probatório, concluiu o estágio, foi avaliado e conseguiu a estabilidade. O servidor efetivo é o servidor que ocupa o cargo efetivo. Ou seja, vocês, quando passarem no concurso, tá? Ah, mas eu estou em estágio probatório. Não importa, você continua sendo um funcionário efetivo, porém ainda sem estabilidade, certo? E emprego. Emprego é uma relação de trabalho pela CLT. É outra forma, nós vamos estudar melhor isso na quarta aula do tema. Mas é uma relação de trabalho também, assim como a do servidor, mas regida pela CLT. Não tem estabilidade, tem uma série de outras coisas, outras questões. É bem mais frágil, né? Mas ele também tem função. Todo emprego tem função, né? Se não houver, a gente já ouviu falar de situações de pessoas, empregados fantasmas de prefeitura, né? Todo mundo já ouviu falar alguma história no Brasil afora sobre isso. Isso é um emprego sem função, é crime, não existe isso, né? Todo emprego público tem que ter função, assim como todo cargo. E o que é função? Função, então, são as atribuições, tarefas e encargos. Mas é importante anotar que nem toda função tem cargo nem emprego, né? Tem atribuições, tem funções que não têm um emprego designado. Essa função, ela é atribuída, por exemplo, a alguém que está em outro cargo, ela é realizada em consórcio, ela é feita de forma terceirizada, ela tem uma série de situações para lidar com as funções. Nem toda função tem cargo. Pode cair isso na minha prova? Eu não vi a banca de vocês cobrar isso ainda, tá? Mas é possível. Seguir aqui, tá? Ah, isso aqui é porque eu coloquei no slide de vocês, no aqui do PDF. Como não dá para ficar do mesmo jeito, eu coloquei uma outra opção para ficar mais fácil de vocês lerem, tá bom? Agora a gente vai entrar no regime jurídico dos servidores civis. Tá faltando a palavra civil aí. Servidores civis da União, que é o da 8.112, tá? Essa é a lei que a gente vai estudar hoje, principalmente nas próximas aulas. Ela é do, preste atenção, vou repetir o nome, tá? Regime Jurídico dos Servidores Civis da União. Logo, só desse título, você já pode entender duas coisas. Ela não se aplica aos militares, ela não se aplica fora da União. O que é a União? O governo federal. Professor, mas o meu trabalho é o meu concurso é de Araripina. Por que que eu estou estudando essa lei? Calma, a gente chega lá. A gente chega lá. Vamos entender primeiro a quem essa lei se aplica, tá? Ela vai se aplicar a os cargos efetivos e de comissão, ou seja, aos servidores públicos, né? A gente falou antes, a gente conceituou isso antes, né? Efetivos e de comissão. Então, o cargo comissionado também está sujeito a esse regime. Também está sujeito a 8.112. Ah, professor, e o temporário? E o empregado público? Não. Eles não são servidores públicos, são servidores lato sensu. Lato sensu, em sentido amplo. Eles são, como eu prefiro chamar, agentes administrativos, certo? Servidores é quem, servidor é quem ocupa cargo. Mas a banca pode trazer esse conceito de servidor lato sensu, tá bom? Sei que eu estou repetindo, tá? Mas eu quero que fixe isso na cabeça de vocês. A, da administração, são os cargos efetivos e em comissão, da administração federal, tá? Da administração da União. E essa administração é a administração direta, autarquias e fundações, tá bom? Autarquias e fundações, beleza? Compreendido? E ela não se aplica a quem? Ela não se aplica aos militares, que tem o próprio estatuto. Ela não se aplica aos empregados temporários e empregos vitalícios. Ah, o que diabo é emprego vitalício? Um promotor de justiça é um emprego vitalício. Eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar na aula 4. Por enquanto, eu só quero que vocês fixem isso, tá? Ah, professor, é muita coisa que você vai trabalhar na aula 3, na aula 4. E agora, quando eu terminar todas essas aulas, você vai pegar todos esses slides. Um dia antes da prova, se você quiser, e vai olhar os slides. Pronto, você vai entender tudo de uma vez. Você vai relembrar tudo que eu disse.
tá? Por enquanto, coloque isso na cabeça. A Lei 8.112 não se aplica aos empregados públicos, aos temporários e aos vitalícios, tá bom? E ela não se aplica aos outros entes. Tá aí a nossa questão, nosso quesito, né? Os estados, o servidor do Estado, professor do Estado, vai obedecer 8.112? Não. O funcionário público de Araripina, o servidor de Araripina, vai obedecer 8.112? Não. Professor, e para que diabo eu estou estudando essa peste? Porque o STF decidiu, lá nos anos 90, e é pacificado pela jurisprudência, por todos os tribunais, pelos escritores, por todo mundo. Então, é fato que, embora a lei não se aplique, todos os estados tenham que ter suas próprias leis, todos os municípios tenham que ter suas próprias leis, a maioria dos municípios não tem. E mesmo os que têm, são leis curtas, que fazem referência a 8.112, tá? Então, por exemplo, a gente vai ler o Estatuto de Araripina, dos servidores de Araripina, lá no final, a gente vai ler ele. Mas ele não vai me explicar tudo isso. Ele não vai me dizer o que são servidores, ele não vai me dizer como é que funciona o regime de previdência, ele não vai me dizer como é que funciona, ele não vai dizer tudo, nada disso. Nem o de Pernambuco, porque o Estatuto de Araripina, ele vai fazer referência ao Estatuto do Pernambuco. E o Estatuto do Pernambuco vai fazer referência, adivinha quem? A 8.112. Então, essa lei ela é a base para tudo. E em tudo que as outras leis não falam, em tudo que elas deixam em branco ali, a 8.112 é usada, tá? Então, essa lei, mesmo que o concurso seja municipal ou estadual, ela é cobrada sempre. E se for INSS, aí é que é. E se for qualquer concurso federal, Correios, concurso de banco, aí é que ela é cobrada, tá? Muito cobrada. Bom, tá tranquilo até aqui, pessoal? Vou querer mais um legalzinho aí para saber se eu posso continuar, tá bom? Opa, dessa vez não demorou, não. Obrigado aí, Arielle. Mesma coisa, tá? Tô trazendo de outra forma, é a mesma informação. Eu tô trazendo assim para ficar fácil no PDF de vocês. Então, só para repetir, aplica-se ao servidor público efetivo, ao servidor público em comissão, à administração pública federal direta e às autarquias e fundações públicas federais. Não se aplica, tem o erro de português aqui, é não se aplica, tá? Mas não se aplica aos militares, empregados públicos temporários, vitalícios e outros entes da administração, tá bom? Vou seguir. Requisitos para ingressão, requisitos para outro erro, eu acho que é ingresso, tá? Eu vou confirmar e é dito no material de vocês, tá bom? Mas requisitos para ingressar no serviço público, né? Para passar no concurso público. O que é que a gente precisa ter? Direitos políticos. O que é que significa ter direitos políticos válidos? É você não ter nenhuma condenação, por exemplo, por improbidade, que lhe prive de direitos políticos. Se você não passou por causa disso, fique tranquilo, você está ok com esse primeiro quesito. Está em dia com suas obrigações militares, né? A nossa turma é de maioria mulheres, mas também tem alguns rapazes, né? Se você não prestou serviço militar, você pode não ser aprovado em concurso, não será aprovado em concurso público, né? Precisa estar em dia com essas obrigações militares. Militares e eleitorais também, tá? Militares e eleitorais. Tem o requisito também da escolaridade. Como assim, professor? Você não vai fazer um concurso para nível médio, para nível superior, para nível básico? Esse é o nível de escolaridade. Você terminou o nível médio, você pode fazer concursos para nível médio. Você terminou o nível superior, pode fazer concursos para nível superior. É assim funciona, é o requisito da escolaridade, né? Se eu tenho ensino médio e eu passei no concurso para juiz, eu não posso assumir o concurso. Eu não posso assumir a vaga, porque eu não seria, nesse caso, formado em direito, que é um requisito de escolaridade para ser juiz, né? Bem óbvio. A idade mínima, 18 anos. A idade mínima para se passar no concurso público é 18 anos. Ah, professor, mas eu vi em tal lugar que era 21, eu vi que era 18 anos. A lei, a jurisprudência fala em 18 anos, tá? 18 anos. É fácil de confundir isso aqui com as idades para cargos políticos.
que aí podem ser diferentes. Por exemplo, a idade mínima para ser presidente da República é 35 anos. Não é o caso. A gente está falando de 18 anos, tá? Beleza? Aptidão física e mental. Você vai ver que quando você passar na sua prova, você vai ter que fazer um examezinho de aptidão física e mental para saber se você está ok para assumir o cargo. Mas nós temos alguns requisitos especiais, né? Quais são esses requisitos especiais? Por exemplo, para passar no concurso para juiz, para assumir a vaga de juiz, como eu falei, não basta que eu tenha nível superior, que é o requisito da escolaridade, né? Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Estão vendo o mouse aqui? Opa, volta, 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 volta. Não basta que eu tenha o requisito da escolaridade, ser formado em nível superior. Eu tenho que ter um requisito especial, que no caso é ser formado em direito, especificamente em direito. E vários outros requisitos, né? Tem vários outros requisitos. Tal concurso, para assumir, eu tenho que ter carteira de motorista. Ou tal concurso para assumir, e assim por diante. Vários concursos têm requisitos especiais. Me falha a memória, tá? Eu falhei em ver isso, inclusive. Se no concurso de vocês tem algum cargo que tem algum requisito especial, provavelmente tem cargos de saúde, com certeza vão ter, cargos específicos para advogados, muitas vezes tem, isso é comum acontecer. Não sei se vai ter concurso para procurador agora, por exemplo, né? Então, concursos assim, imagino que deva ter, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que esses sim foram fazendo que tem, né? Requisitos especiais? Acho que sim, né? Outra coisa, é, universidades e, e instituições de pesquisa. Qual é a questão aqui de universidades e instituições de pesquisa? Tem um outro requisito que eu não coloquei aqui, também vou editar, tá? Vou editar antes da aula acabar, eu edito e mando para vocês. Faltou um requisito aqui, que é nacionalidade brasileira. Você também tem que ser brasileiro para passar no concurso, tá? Só que se você for pesquisador, técnico ou professor em universidades e instituições de pesquisa, você não precisa ser brasileiro. Então, uma universidade pode contratar, uma universidade pública pode contratar um professor estrangeiro, tá? Ele continua, ele é servidor como se fosse um brasileiro, tá bom? Porque essa exceção, desculpe, essa exceção, ela é para técnicos e cientistas. Então, a gente quer trazer cientistas, né? A gente quer que cientistas de fora venham produzir ciência para o Brasil, venham produzir pesquisas para o Brasil. A gente quer isso. Então, a gente permite que eles sejam servidores públicos. Mas, tirando esse caso, o servidor público tem que ser brasileiro, tá? Natural ou naturalizado. Natural ou naturalizado, tá bom? Também pessoas com deficiência, é outra questão relativa a esses requisitos, que tá tudo isso lá no artigo 5º dessa lei, tá bom? Quem quiser abrir essa lei e ir acompanhando junto comigo, eu vou falando aqui qual é o artigo que eu estou falando. É bem interessante, inclusive, se alguém quiser ir abrindo e lendo comigo. Vocês vão ver que é uma lei muito longa, mas eu vou mastigar ela todinha para vocês. Pessoas com deficiência. O que que a lei fala? Que a gente tem, os concursos devem reservar até 20% das vagas para pessoas com deficiência, até 20% são reservadas, e que é, essas pessoas vão concorrer a cargos que elas sejam compatíveis, né? Que a deficiência delas não impeça elas de exercer o cargo. E aí a gente tem muita discussão do que é que impede, o que é que não impede. Não é o tema da nossa aula, um concurso não vai cobrar isso de vocês, tá bom? Nenhum concurso vai entrar nesse tipo de situação, porque a chance deles entrarem numa saia justa é muito grande. Tranquilo? Tranquilo? Quero meu legal para poder continuar, se estiver tudo bem. Professor, fala um pouco sobre requisitos especiais, Falo sim. por É, favor. falo sim. Eu não sei no edital de vocês, se alguém tiver com edital, vai ter concurso para o pessoal da coleta de lixo? Sabem me dizer se vai ter concurso para o pessoal da coleta de lixo? Tudo bem, vamos imaginar que tenha, tá? Você concorda que o cara que vai dirigir o caminhão do lixo, ele tem que ter carteira de caminhão, não é? Ele tem que ter carteira de motorista para dirigir o caminhão. Então, é um requisito especial.
Pois é, então, não, eu passei no concurso, mas eu não tenho carteira, eu não posso assumir, porque é um requisito da minha vaga. Ah, professor, e como é que eu sei se minha vaga tem um requisito especial? Tem lá dizendo. É só ler, é só ler, tá lá. Se não tiver explícito, não tem. Então, por exemplo, concurso para juiz, como eu falei, eu vou ter que ter. Exemplo melhor. Procurador federal, certo? Procurador do INSS, advogado do INSS. Para você passar no concurso para advogado do INSS, você tem que ter, além de ser formado em direito, você tem que ter OAB, né? Tem que ter OAB e tem que ter advogado por 2 anos. Se você não advogou por 2 anos, saí da faculdade agora, tirei a OAB, por exemplo, eu tirei minha OAB antes de me formar. Antes de me formar, eu já tinha passado na prova, né? Tirei, na verdade, só quando me formei, porque só pode ter a carteira quando se forma, mas passei na prova antes. Passei na prova, um dia depois passei no concurso para juiz. Passei não, tá? Tô dando um exemplo. Passei no concurso para juiz. Posso entrar? Não. 2 anos advogando. Para advogado do INSS, 2 anos advogando. Para delegado, não sei se delegado precisa, mas acho que precisa também de 2 anos. E vários outros cargos, tá? Eu vou precisar de alguns requisitos específicos, que a lei vai me dizer quais são. Por exemplo, esse exemplo da carteira, um tempo de advocacia, ter OAB, né, ter habilitação no CREA, se for um cargo de engenharia. São requisitos que o meu edital vai me dizer quais são, ou a lei vai me dizer quais são, tá? Mas mesmo que seja a lei, tem que estar expresso no edital. Beleza? Ficou claro? Eu não vi quem me perguntou, tá? Foi a Roseli, não foi? Obrigado, obrigado, ficou claro, obrigado. Tô aqui para isso, querida. Parte mais legal da nossa aula. Provimento, investidura e exercício. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Calma. Provimento, passar o slide. Provimento é um ato. A gente estudou ato, né? A gente estudou junto atos. Não foi? Provimento é um ato da administração pública, da autoridade pública responsável, que vai lhe dar o cargo, colocar você no cargo, tá? Então, uma forma de provimento, eu coloquei com muitas aspas aqui, né? Convocação. Essa palavra não é uma palavra correta, tá bom? Mas para vocês, a palavra que a gente usa no cotidiano, a gente entende, eu trouxe para facilitar o entendimento. Mas essa convocação, fulano foi convocado no concurso, é porque teve um provimento, ele recebeu um cargo, tá? Mas ele quer dizer que é o ingresso no serviço público? Não necessariamente. A gente vai falar um pouco mais profundamente agora, daqui a pouquinho. Mas provimento é quando eu entro num cargo, ou quando eu saio de um cargo para outro, ou quando eu volto para um cargo. Mas sempre que um servidor é colocado num cargo, de alguma maneira, ele está recebendo um provimento. Vocês vão receber daqui a pouco o provimento, tá bom? E daqui a pouquinho todo mundo aqui vai receber seu provimento, tá? Vão ser convocados no concurso de Araripina, tá bom? E o que é posse ou investidura? É a sua assinatura. É quando você assinar o termo lá na prefeitura, o seu termo de posse. É quando você tomar posse do seu cargo, tá bom? Isso vai acontecer, obviamente. Primeiro a autoridade lhe chama, depois você vai e assina. Professor, mas se é só uma assinatura, pode ser feito por procuração? Pode, pode. Por exemplo, vamos supor que você passou no concurso, demorou 6 meses, um ano para a prefeitura chamar. Provavelmente também é o chamar, né? A gente chama muito de chamar. É, Demorou um ano para a prefeitura chamar. Quando chamou, você estava nos Estados Unidos, passando férias. E aí, como é que eu vou fazer para assinar? Você pode mandar uma procuração para alguém, para sua família, para um amigo, para o seu advogado, para alguém. A pessoa vai lá e assina por você, tomando posse no seu nome. Preste atenção, essa pessoa não vai assumir o emprego na sua função, tá? Essa pessoa não vai assumir seu cargo, ela vai assinar por você, tá bom? Acho que todo mundo sabe como funciona esse tipo de assinatura por procuração, né? Todo mundo aqui deve conhecer alguém que tem parente idoso ou ter parente idoso que precisa de procuração para assinar as coisas, né?
Acho que essa parte é tranquila, né? Se não for, só me perguntar que eu explico melhor, tá bom? E o exercício. Depois da posse, você tomou posse, você vai ter o exercício. Vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar lá na prefeitura. E ganhar o saláriozinho que a gente tanto quer, né? Professor, mas é imediato? Não, tem prazo. Tem prazo. Da sua nomeação, na sua nomeação, ou do seu, a gente vai ver outras formas de provimento. Mas do ato de provimento, do ato da autoridade, do dia que a prefeitura chamar, a partir desse dia, você tem 30 dias para ir assinar seu documento, tá? 30 dias. E depois que você assinar, você tem 15 dias para começar a trabalhar, beleza? 30 para assinar, 15 para começar a trabalhar, tá bom? Legal? Vou repetir, 30 para assinar, 15 para começar a trabalhar. Professor, e o que é que acontece se eu não fizer isso, se eu perder esse prazo? Vamos lá. Se você foi chamado e em 30 dias você não apareceu para assinar, você perde o chamado, tá? Você perde, tem nulidade ali, né? Você ainda não é servidor público. Você ainda não é e não será dessa vez. Ah, quer dizer que eu perco o concurso? Perde, mas você, muito por exemplo, você passou nesse concurso agora. Você vai passar agora. E aí você, antes de ser chamado, você passou em outro. Você está estudando muito, foi lá, passou em dois de uma vez. Aí você vai ser chamado pro outro primeiro, vamos supor. O outro lhe chama antes. E aí depois você é chamado pro de Araripina. E aí? E o que é que eu faço agora? Eu não posso assumir os dois, né? Ele vai ver lá na segunda ou terceira aula, ele vai ver que eu não posso assumir os dois. O que é que eu faço? Escolhe um. Ah, eu vou ficar no outro. O que é que eu preciso fazer? É só não ir assinar. A nulidade vai acontecer, o ato ali que lhe chamou vai ser cancelado, vai ser anulado, né? E você não vai tomar posse. Simples. Ah, mas eu já tomei posse e não consegui assumir lá o exercício. Eu não consegui começar a trabalhar com prazo de 15 dias. O que é que acontece? Aí você é exonerado. Porque você já era servidor público e não assumiu. Então você é exonerado. Exoneração não é punição, tá? Exoneração não é demissão, tá bom? Você só não vai trabalhar, você vai ser tirado daquele cargo. Você foi colocado, depois você vai ser tirado, porque você não foi trabalhar. Tranquilo? Tranquilinho? Vamos começar a falar de provimento originário e provimento derivado, bom? Aí eu vou falar aqui uma pincelada sobre essas formas de provimento e quando eu for, aí a gente dá uma pausa e eu vou destrinchar cada uma delas, tá bom? Pausazinha bem curta, tá bom? No máximo 5 minutos, porque é muito conteúdo que a gente tem que correr aqui, tá bom? Belezinha? Posso seguir? Quero o meu legal aí para poder seguir. Tô esperando. Alguém me dá um ok aí para eu seguir. Pronto, obrigado, Cássia. Vou seguir. Cara, chato, né? Fica esperando mandar no chat. Vamos lá, gente. Não, o senhor Provimento. está certo, professor. É que a gente está com essa mania feia de tirar a câmera, tirar áudio e acaba não respondendo as pessoas. É um erro muito grande da gente. Não, mas é porque eu quero que vocês. Gente, isso aqui vai ser uma questão na prova de vocês, ou duas. Eu garanto. E vocês vão acertar. Vocês vão acertar porque o conteúdo é gostoso, é fácil. E a gente vai mastigar eles para vocês, tá? Esse conteúdo todo. Vocês vão acertar. Vai ser muito bom para vocês. Provimento originário. Lembrando, o que é provimento? É o ato. Ato, lembra da palavra ato. A gente falou lá no começo, minha primeira aula com vocês foi sobre atos. É o ato da autoridade que vai nomear você, lhe dar o cargo, tá? Então, provimento originário é aquele provimento onde eu não tenho vínculo anterior com a administração, ou não preciso ter vínculo anterior, tá? A única forma de provimento originário é justamente a nomeação. E o que é nomeação? É a forma correta de dizer chamar, tá? Quando a prefeitura lhe chamar, ela vai estar ali nomeando. O direito chama de nomear, tá bom? Não é chamamento, não é. Qual é a outra palavra que eu até usei aqui atrás?
Não é convocar, é nomear, tá bom? Então, a nomeação é a única forma de provimento originário, tá bom? Só que aí a gente vai ter as formas de provimento derivado. Ah, um detalhe. Vamos supor que eu tenha um cargo público já. Já tenho um cargo. E aí eu passo em outro concurso e eu decido ir. O que é que vai acontecer? Eu vou ser chamado. Então, mesmo eu já tendo vínculo, eu vou ser nomeado de novo, como se eu não fosse servidor antes. Beleza? Sempre que eu estiver colocando uma pessoa dentro de um novo cargo, é uma nomeação. Tá bom? Belezinha? Seguindo. Já o provimento derivado é quando eu estou, de alguma maneira, mudando a relação dessa pessoa, colocando essa pessoa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, mas essa pessoa já é servidor. Então, você entrou em Araripina, você foi mudado de lugar, foi cedido, foi isso, foi aquilo, saiu, voltou, se aposentou e voltou. Professor, dá para se aposentar e voltar? Dá, já falar. É possível. Mas se aconteceu qualquer coisa com você dentro disso, você recebeu um novo provimento, houve um novo ato lhe colocando dentro de um cargo público. Nesse caso, como você não saiu da prefeitura de Araripina, da administração de Araripina, você continua sendo servidor do quadro, você não está sendo um provimento originário, é um provimento derivado. E aí nós vamos ter essas formas, tá? Vertical, horizontal e por reingresso. Reingresso, todo mundo entende, né? Alguém que saiu e voltou. A pessoa saiu da administração, do concurso e voltou, né? Falando tecnicamente, saiu do cargo e voltou. Qual é a forma vertical? Promoção. Fui promovido. Como é que funciona a promoção, professor? Existem quatro cargos que têm carreiras. A maioria dos cargos hoje em dia são cargos de carreira. E aí eu vou ser promovido dentro desse cargo. Eu vou sair de técnico um para técnico 2 para técnico 3. Lembrando, eu não posso sair, por exemplo, de técnico para analista, porque aí são cargos diferentes, tá bom? Eu vou estar saindo de uma carreira e entrando em outra. Eu não posso passar para professor e lá na frente, por exemplo, passei para cuidadora do município. Sou cuidadora. Mas já recebi todas as promoções possíveis. Já sou a cuidadora top blaster dentro da prefeitura. Eu posso ser promovida a diretora da escola? Diretora não é um bom exemplo porque é um cargo de comissão. Mas eu posso? Não, não vou mais ser cuidadora, eu vou ser professor. Professora. Eu posso? Não. Porque é outra carreira, tá bom? É outra carreira. Então, se você entrar para limpeza pública, você vai terminar sua carreira na limpeza pública, tá bom? Se eu entrei para guarda municipal, eu vou continuar como guarda municipal até o fim da minha carreira. Mas eu vou ser promovido. Lembrando, quando alguém ocupa um degrau de cima, o degrau de baixo baixou, né? Tá vago o degrau de baixo. Então, esse cargo que foi desocupado, a gente chama de vacância. Então, promoção é ao mesmo tempo um provimento e uma vacância. Vai já falar de vacância, não precisa se agoniar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pular aqui para reingresso, ou para horizontal. Eu volto para reingresso. O mais barato é um. Oi? Não te ouvi, Elielma. Ou foi Célia que falou? Desculpa. Eu, eu vou seguir, você me interrompe aqui, tá? Se tiver alguma dúvida. O provimento derivado horizontal é a readaptação. O que é a readaptação, professor? Bem simples. Eu sofri alguma modificação na minha capacidade física ou mental. Sofri um acidente que me deixou sem usar bem uma das pernas, dos braços, ou eu tive uma perda de raciocínio, ou alguma coisa do gênero. E a gente sabe que pode acontecer, né? A pessoa vai ser readaptada, vai ser colocada em outra função que seja compatível, tá? Que seja compatível com a função original dela, tá bom? A gente vai falar bem com calma sobre cada uma desses tipos aqui na volta do intervalo. Só quero explicar o básico para vocês, tá bom? Opa, volta. Horizontal é isso. Por que que é horizontal? Que a pessoa não subiu de cargo. Ela saiu de um para o outro, que era mais compatível. Eu fazia um trabalho muito manual,
muito manual, perdi minha capacidade de fazer esse trabalho manual, vou ser transferido para um trabalho que eu consiga fazer, né? Vou ser transferido para um trabalho que eu consiga executar. Mas é um horizontal, eu não vou ser promovido, nem rebaixado, eu vou ser horizontal. E por reingresso, obviamente, a gente fala de casos em que a pessoa saiu e voltou. E aí eu vou ter a reversão, que vai falar sobre a aposentadoria, a pessoa voltar da aposentadoria, o aproveitamento, que é quando eu tiver um funcionário, um servidor em disponibilidade e eu aproveitar ele, a reintegração, certo? O que é a reintegração? É o cara que foi demitido, mas aí entrou na justiça e ganhou, aí teve que voltar. Aí o Estado com E maiúsculo, né? A administração pública teve que pagar para ele os salários, tudinho que ele ficou, teve que ele ficou fora. Reintegração. E por último, a recondução, que é quando eu movo um funcionário ali que está dentro do meu quadro, tá? Vou falar sobre cada um deles com calma, tá bom? Vamos dar uma revisada? Vamos dar uma olhada de novo. Provimento originário, apenas nomeação. Provimento derivado pode ser vertical, por reingresso horizontal. Vertical sendo promoção, reingresso sendo reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. E horizontal sendo readaptação, tá bom? Trouxe em outra forma também para facilitar no PDF de vocês, por tabelinha, tá bom? Bem simples, tá? Bem tranquilo. São 7 formas. Ah, meu Deus, 7 formas. É, gente. Mas não é difícil. Não é difícil, tá? É muito lógico as questões aqui, tá bom? A gente chegar nas questões, vocês vão ver que é muito tranquilo. Eu só quero que vocês entendam como funciona o provimento, tá bom? E agora a gente vai entrar nos casos específicos para falar sobre cada um deles, entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas como eu sei que vocês vão pedir intervalo, né? Vamos dar 5 minutos, tá bom? Não dá para ser mais que 5 minutos hoje, tá, pessoal? A gente tem muita coisa para correr. Então a gente volta às 8h05. Ah, vou dar 7 minutos. 8h05 a gente volta, tá bom? Combinado? Vamos lá, eu coloquei um desafiozinho aí no chat. Eu coloquei um desafiozinho no chat para vocês, tá? Sobre essa primeira parte da nossa aula. Três perguntinhas aí, 3 questõezinhas abertas aí. Quiserem responder no chat, podem responder. Tá aí o desafio para quem quiser se desafiar, quem quiser ver se está aprendendo mesmo. Que a hora de errar é agora no chat, né? A hora de perceber que não entendeu, de dizer que não entendeu, é quando o professor está aqui com vocês. E aí eu posso ajudar. Quero ver vocês respondendo, tá, gente? Mas vou seguir por enquanto. Vou seguir por enquanto. Deixa eu ajeitar aqui as coisas de novo. Vou seguir, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero meu ok para poder começar. Vamos lá, quero meu ok para poder começar, gente. Opa, já recebi meu ok. A Arielle sempre me dando essa força, né? Vamos lá. Estamos quase, hein, gente? Já passamos da metade aqui da parte 1. Modalidades de provimento. Enquanto isso, vão respondendo aí quem quiser responder o desafio que eu coloquei no chat. Nomeação. Não depende de vínculo anterior com a administração pública. Eu posso passar no concurso a primeira vez, não posso? Posso. Mas eu posso ter vínculo anterior? Posso. Posso. Eu posso passar em 2 concursos públicos e assumir um e depois o outro. Não posso assumir os dois juntos, né? Posso assumir os dois juntos. Vai estudar isso melhor daqui a pouco, e mais na frente, aula 2 ou 3, mas não posso assumir os dois juntos, mas posso passar em dois, né? Então, ela não depende, só não depende. Promoção é uma modalidade de provimento e também de vacância, porque se eu estou subindo um degrau, eu estou deixando o degrau anterior vago, né?
Então, eu estou assumindo um novo cargo, o cargo de professor nível 2, e estou deixando um cargo de professor nível 1 vago. E é aí onde entra aquela ideia que eu falei no começo, de que cargo é um lugar, né? É um lugar. Então, a administração pública criou lugares para os seus funcionários, seus servidores, né? Ou funcionários públicos. Lembra? Servidores públicos da, da 8.112, servidores efetivos ou comissionados, são chamados também de funcionários. Falamos isso no começo, hein? Então, a administração pública cria lugares para essas pessoas. Esses lugares se chamam cargos, né? Então, se eu sou promovido, eu saí do cargo de professor nível 1 ou qualquer cargo que seja, e sair para outro cargo superior, dentro da mesma estrutura de carreira. Não posso trocar de carreira, tá? Não posso trocar de carreira. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui já já sobre o que é essa troca de carreira. Que é o que não pode acontecer, tá bom? Só para vocês entenderem por que não pode acontecer desde a Constituição de 88. Mas, então, se eu tô saindo desse lugar e passando para esse que está acima, o de baixo está livre. Esse estado livre se chama vacância. Vai falar nele no final dessa aula ainda. Mas essa vacância ocorre por causa da promoção. Então, a promoção, ao mesmo tempo, ela é um provimento, porque eu estou colocando alguém num cargo novo, e uma vacância, né? E a pessoa esse cargo aqui vai ser ocupado por quem? Por alguém que vai receber uma nomeação, vai ser chamado para concurso, ou a pessoa que estava abaixo de você vai ser promovida para o seu lugar. Um dos dois, né? Ou uma recondução, outras formas de provimento, que a gente vai falar agora, tá? Readaptação. Não promoção não interrompe o exercício, tá? Vamos lembrar disso. O que é que isso quer dizer? Não muda, não atrapalha seu tempo de serviço. Tempo de serviço ali para o tempo de serviço ali para sua aposentadoria, por exemplo, não muda. Você foi promovido, você continua dentro do cargo, dentro da estrutura de carreira, né? Não dentro do cargo, mas dentro da estrutura de carreira. Readaptação. Independe de vagas e tem equivalência. O que é readaptação? Readaptação é aquele meu funcionário público, né? Que se aposenta, desculpa, só um segundinho, gente, só um segundinho. Tá bom. Voltei, eu fui só confirmar se no slide anterior estava correto, mas tá bom? Fui só confirmar se estava, porque a readaptação ela é uma forma horizontal, né? Vou voltar aqui para vocês verem. De repente eu fiquei com essa dúvida. Sabe quando você não sabe se você fechou a porta da geladeira? Foi o que aconteceu comigo agora. Readaptação é uma forma horizontal, né? Beleza? Foi só isso que eu fui confirmar, tá bom? Mas a readaptação é uma forma horizontal, ou seja, é uma forma em que eu não vou mudar a pessoa de nível, tá? A pessoa vai continuar dentro do mesmo nível, e eu vou mudar essa pessoa de cargo porque ela sofreu uma diminuição, uma mudança nas capacidades físicas e mentais dela, ou mentais dela. Sofreu um acidente, está sofrendo de alguma doença, está sofrendo de alguma forma que muda a capacidade dela. Então, eu vou colocar ela num cargo compatível, né? Tem que haver uma equivalência. O que quer dizer que independe de vaga? Por exemplo, não tem vaga naquele cargo que eu vou lhe colocar para você ocupar ele, você não vai ficar disponível. O que é que significa disponível? É quando você fica no banco de reserva, tá? É muito ruim para o servidor público ficar sem disponibilidade, né? É uma situação complicada para ele, não é legal. Então, e também não é legal para se eu colocar ele em disponibilidade, se eu colocasse, ele estaria em casa sem recebendo, sem direito a alguns provimentos dele. A gente vai falar sobre isso em remuneração na aula 2, né? Mas a administração estaria tendo gasto e ele não estaria trabalhando. Então, ao invés de colocar ele em disponibilidade, eu coloco ele em excedente. Por exemplo, se eu preciso de X professores, eu tenho X cargos de professores,
mas alguém do meu quadro vai precisar ser readaptado e vai precisar entrar no quadro de professores, né? Vai precisar passar a ser um professor, eu precisarei, e eu não tenho vaga para professor, aquela pessoa vai se tornar um professor substituto, tá? Por exemplo, claro, readaptação, facinho, facinho, vamos lá. Reversão. Ai, mas é parecido o nome, readaptação com reversão. Mais ou menos. Reversão, eu vou trazer a pessoa de volta, porque aqui já não é horizontal. Aqui é por reintegração, né? Por volta da pessoa. A pessoa tinha saído por aposentadoria, por invalidez, por exemplo, ou por idade. E aí essa pessoa vai voltar de duas formas. Ou ela vai voltar de ofício, quando é que isso acontece? Quando ela se aposentou por invalidez e a invalidez dela passa. Então ela se aposentou por causa de uma doença, que não permitia que ela trabalhasse. E aí apareceu uma cirurgia milagrosa, apareceu um remédio milagroso e ela ficou bom, ficou boa. Passou o motivo ali dela, da invalidez dela. Ela volta pro trabalho, né? Normalmente. Voltou, reintegrou, revertiu. Reintegrou por meio de reversão, né? A pedido. Aí a pessoa pediu para voltar a trabalhar. Tem doido para tudo. Tem doido para tudo. Brincadeiras à parte, não é loucura não, tá? Porque às vezes a pessoa se aposentou e aí depois que se aposentou não ficou com a renda completa, teve alguma questão. Ou às vezes até porque a pessoa quer trabalhar, né? Ela deseja voltar para o serviço público. Eu tive professores que se aposentaram e voltaram, por exemplo, na faculdade, tá? Isso pode acontecer. É, quando ela vai voltar a pedido, ela vai pedir para voltar. A administração não precisa aceitar. Já pode ter alguém no lugar dela, por exemplo, né? A administração pode não ter interesse que ela volte. Então ela continuaria aposentada. Ela tem que ter se aposentado voluntariamente, ou seja, não pode ter sido aposentadoria compulsória, não pode ter sido aposentadoria por meio de invalidez, né? Para ser a pedido. Tem que ter sido voluntária. Ele tem que estar aposentado há no máximo 5 anos. Ele tinha que ser estável no momento que se aposentou, tá? Ele já tinha que ter passado pelo probatório quando se aposentou. E ele tem que ter no máximo 70 anos de idade. A prova de vocês pode trazer uma seguinte pegadinha, e eu quero que vocês fiquem atentos. Antigamente, há uns 10 anos atrás, antes da reforma da Previdência, aí 70 anos de idade era o período de aposentadoria, a idade para aposentadoria compulsória, tá bom? Então, esse era 70 anos porque 70 anos era a idade da aposentadoria compulsória. E pode vir na prova de vocês uma questão dizendo que esse prazo de 70 anos mudou para 75, porque o prazo da aposentadoria compulsória mudou para 75, né? A idade da aposentadoria compulsória hoje é 75 anos, não mais 70. Só que não mudou. O STF e todos os tribunais entendem que, apesar da idade da aposentadoria compulsória ter mudado, a idade para a reversão a pedido não mudou. Continua sendo 70 anos. Tá bom? Vamos ter isso em mente, tá bom? Lembrem-se disso. 70 anos, não 75. Falar em 75, manda embora. Manda embora essa alternativa que está errada. 70 anos. Ah, mas a banca, a gente vai já ver que a banca de vocês errou aqui numa questão. Eu vou trazer uma questão para vocês, não sobre isso, mas sobre outra coisa. Se vocês perderem a questão, é recurso praticamente garantido, tá? Mas é muito difícil ela cometer esses equívocos, tá bom? 70 anos. Podem ficar tranquilos. Eu prometi e esqueci de trazer um exemplo sobre promoção. Porque eu fiquei agoniado com readaptação, sem saber se eu tinha fechado a porta da geladeira, né? Sem saber se estava certo no slide anterior. O exemplo que eu dei. Vamos supor. Eu vou mudar aqui algumas coisas dessa história, porque ela é baseada em fatos reais. Vou mudar aqui alguns detalhes para não correr de alguém saber Mas eu acho que vocês devem conhecer casos parecidos, porque não é o único caso. Antes de 88, existia uma coisa chamada ascensão de carreira ou transição de carreira. Existiam algumas coisas assim, sabe? Alguns outros institutos ali. Então, imagine que uma pessoa
passou por um concurso de uma escola estadual. Passou por um concurso de uma escola estadual. Como professor da escola estadual. É, e aí, aquela escola estadual foi fechada. Fechou a escola. E não tem cargo para colocar essa pessoa, né? Dentro de outras escolas. Eu não tenho mais vaga para professores. Hoje, o que essa pessoa passaria seria outra modalidade aqui que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas, ou, por exemplo, inclusive uma readaptação também, se dependendo se ela teve alguma diminuição das capacidades, enfim. Enfim. Mas o que poderia acontecer antes é que essa pessoa que passou no concurso para professor do estado virasse professor de uma universidade estadual, porque é um cargo de professor dentro do estado. E aí a pessoa que ganhava X passa a ganhar 3x, tá? Eu conheço alguns casos, acho que todo mundo deve talvez conheça alguns casos de pessoas que mais antigas, né? Bem mais antigas ali, antes dos anos 80, que passaram por esse processo. O cara tinha um concurso assim e se aposentou com um concurso assim, porque o cargo foi extinto, ele foi mandado para um órgão melhor, né? Hoje em dia isso não acontece, você só tem promoção dentro da sua carreira. Vou dar outro exemplo, vou dar outro exemplo. A gente não está falando aqui sobre militares, tá? A gente não está falando aqui sobre militares, beleza? Eu vou repetir. A gente não está falando sobre militares. Eu vou só dar o exemplo dos militares. Se você passar no concurso para soldado, né? Acho que é assim que chama, depende, varia dos estados, na verdade. Eu não sei como chama em Pernambuco. Você passou no concurso para soldado, você vai poder ser promovido até certa patente. A partir de certa patente, para você ser promovido para o nível superior, você vai ter que passar em outro concurso, que é o concurso para oficial, né? Existem, como eu vou repetir, os militares não estão dentro dessa lei, tá? Não estão dentro dessa lei. Tem outras formas lá para eles, tá? Mas essa é a regra geral. É a mesma coisa, porque oficial é outro cargo, é outra carreira, tá? Eu voltei para dar esses exemplos que eu tinha prometido. Voltando, reversão já passamos, né? Vou seguir, vou já dar uma olhada nas respostas aí do chat, beleza? A reintegração. Reintegração é o retorno ao cargo de origem, né? Por conta da pessoa que tinha sido demitida injustamente. Então, o que vai acontecer é que eu, servidor público, fui demitido. Não concordo com minha demissão, entro na justiça. O juiz me dá a causa. Eu ganho a causa. O Estado recorre. é, Desculpa, o que é a CS? A CS é eu não peguei a referência, a sigla. Agente de saúde. Ah, sim, vale sim, tá? E para qualquer outro concurso. Eu não sei como é que tá o edital de agente de saúde específico. Eu não decorei por cargo. Eu li todos, mas eu não decorei por cargos. Mas vale. É importante, servidores públicos em geral, vocês conhecerem, até porque, como eu falei antes, é o regime que vocês vão seguir. De forma subsidiária, mas é. Então, retorno ao cargo de origem. Pelo cara que foi demitido injustamente. Eu fui demitido injustamente, recorri, o juiz me deu a causa. O Estado recorreu, eu ganhei na segunda instância, ganhei a causa. O Estado vai ter que me colocar de volta, vai reverter o ato administrativo da minha demissão e eu vou voltar para o meu cargo. E, inclusive, o Estado vai ter que me pagar tudo que deixou de me pagar durante todo aquele período. Então, tudo, inclusive todos os vencimentos, até o auxílio alimentação, tá? Tudo, exceto as condições a gente só vai receber as condições especiais tão só. O que são essas condições especiais tão só? Se você vê essa expressão tão só, fique esperto. Condições especiais tão só são as condições que eu recebo tão só pelo meu cargo, por apenas o meu cargo. Eu não preciso de nenhuma outra condição especial. Diabo é isso, professor. Auxílio alimentação, eu recebo por ter um cargo? Recebo. É uma condição tão só. Basta eu ter um cargo, eu vou receber auxílio alimentação. Meu salário eu recebo só por ter um cargo? Recebo. Tão só. Férias eu recebo só por ter um cargo? Recebo. Tão só. Vale transporte, auxílio transporte. Eu recebo só por ter um cargo?
Não. Eu tenho que estar indo, né? Eu tenho que estar me locomovendo. Eu tenho que ter uma distância, morar a distância X da escola, por exemplo, nos casos dos professores, né? Por exemplo, minha mãe é professora do município do Crato e existe distâncias que ela tem que morar da escola para que ela receba o auxílio de transporte. Funciona dessa maneira, tá? São condições tão só. No caso, se ela houvesse uma reintegração, se ela fosse demitida injustamente, recorresse, ganhasse, ela não ia receber de volta o vale de transporte que ela deixou de ganhar, porque ela não estava gastando gasolina para ir, ela não estava gastando com ônibus para ir, então ela não receberia. É meio óbvio, né? É meio lógico. Recondução. Recondução é você pegar um cara, tá? E colocar ele em outro cargo, é você colocar ele em outra posição. Seria o exemplo do professor que eu falei do município, se o cargo dele fosse extinto, né? Mas, na verdade, os exemplos mais comuns de recondução, os dois exemplos possíveis de recondução na prática, é a inabilitação em estágio probatório de outro cargo, tá? Então, por exemplo, eu passei no concurso para agente de saúde, né? Me perguntaram aí. Passei no concurso para agente de saúde. Aí daqui a 2 anos eu passei daqui a 3 anos eu passei em outro concurso. Fui para o meu outro concurso, assumi meu outro concurso. É, não passei no estágio probatório. O que é que vai acontecer comigo? Eu volto para agente de saúde, porque eu já era estável, tá? Isso é uma recondução. A outra possibilidade é a reintegração do cara que estava antes no cargo. Então, por exemplo, eu tenho um cargo, eu tenho um cargo aqui, e aí eu saio desse cargo, sou demitido desse cargo. Vem outra pessoa e ocupa. Eu estava no cargo, outra pessoa ocupou o cargo porque eu fui demitido, né? Aí vem uma decisão da justiça e me colocou de volta no meu cargo. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser reconduzida, vai ser levada de volta para outro cargo, né? Para o cargo dela de origem ou para outro cargo compatível. E o aproveitamento do servidor, aproveitamento é o servidor que está em disponibilidade. Por exemplo, no caso, vou pegar de forma muito prática agora o exemplo do professor de escola estadual, né, que a escola foi fechada, né, o cargo foi extinto. Se aquele cargo foi extinto, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar em disponibilidade, né? Ele fica em casa recebendo, mas com algumas desvantagens. Não é legal nem para ele, nem para a pessoa que está, nem para o Estado. Não é legal para ninguém ter um servidor em disponibilidade. Mas assim que eu tiver uma vaga, eu vou jogar aquele cara que está em disponibilidade, tá bom? Um detalhe: se essa pessoa recusar ir para o novo cargo dela, se ela disser, não, não quero, não foi para esse, eu não gosto de tal escola, não vou para aquela, no exemplo do professor, né? Não, para essa escola eu não vou. Então ele é exonerado, tá? Ah, eu sou professor, minha escola fechou, eu perco meu cargo, eu sou exonerado? Não, você fica em disponibilidade. Vai ser chamado de novo. Aí houve aproveitamento, né? Houve aproveitamento para você ter um novo provimento, caso aproveitamento, e ir para outra escola. Você se recusa, aí sim você é exonerado. Beleza? Beleza. São 7. Eu sei que parece muita coisa para decorar, mas eu não quero que vocês decorem. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero só que vocês saibam diferenciar um do outro, tá bom? Não precisa ter agonia. Lembrem dessa tabelinha. Lembrem dessa tabelinha. Saibam dizer o que é cada um desses. Pronto. Tá bom. Pô, professor, mas eu estou estudando já há mais tempo, para o INSS, para não sei o quê, pra tal, tal, tal. Aí vai se aprofundando. Aí a gente vai melhorando. Mas se você souber o que é cada um desses, eu vou ficar muito feliz. A gente cumpriu o nosso objetivo daqui, tá? É você saber o que é cada um desses. É a prova não lhe confundir com esses nomes, tá? É você saber o que é o derivado e o original. Se você souber isso, tá massa. Tá vendo? Não é difícil, tá bom, gente? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Estamos quase chegando nas nossas questões. Vamos falar rapidinho aqui sobre estágio probatório.
Só que como esse é um tema que... Bom, antes de seguir para estágio probatório, vamos dar uma olhadinha aqui nas respostas de vocês no chat, tá? Eu lancei um desafio. Não, só uma pessoa respondeu? Vamos lá, gente. Vamos tentar responder o desafio. Vou deixar o final da aula, então. Só, Arielle, só a última questão que não tá perfeita. Tá quase. Tá quase, mas não tá perfeita. Por que que não tá perfeita? Vamos lá, vamos voltar aqui. Porque agentes públicos é que são... Você me deu a definição de agentes públicos, né? Que é qualquer pessoa que presta atividade para o Estado. Eu estou perguntando dos agentes, dos servidores ou servidores estatais, em lato sensu, ou agentes administrativos. Tem uma pequena diferença. Porque nesse caso aqui, eu estou falando apenas dos que prestam serviço, mas que não são nem agentes políticos, nem particulares em colaboração. Então, a resposta é que agente administrativo ou servidor em lato sensu é o gênero que ocupa essas quatro espécies. Beleza? Então, servidor em lato sensu é o gênero que ocupa empregado público, que ocupa servidores temporários, servidores militares e os nossos servidores estatutários, né? Estatutários é, ou efetivos, e os nossos servidores em comissão. Beleza? Belezinha? Então, estou aqui para isso. E aí, por isso que é importante a gente responder os desafios, gente. Porque aí, se a Arielle não tivesse respondido, eu não teria corrigido ela. Isso pode ser uma questão na prova dela, né? Na prova de vocês. Que ela pode ganhar a questão porque estão perfeitas. Tá corretíssimo, tá? É isso mesmo. Vamos lá, vou seguir aqui. Eu quero o ok de vocês para poder seguir aqui pro estágio probatório, tá? E eu quero que você. Eu vou lançar mais um desafio. Vou lançar mais um desafiozinho e quero que vocês me respondam no chat aí. Na aula presencial a gente tava com os pirulitos, né? Aqui vai ser só um legalzinho mesmo. Mas eu quero que vocês me respondam no chat o que é que vocês acham que é estágio probatório. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Estágio probatório. Todo mundo aqui já ouviu essa expressão. Sabe mais ou menos o que é, né? Quero que vocês me digam aí mais ou menos o que é. Vou ficar esperando. Alguém me dá alguma resposta sobre o que é que vocês acham que é estágio probatório. Pode ser no chat, viu, gente? Não precisa estar certa a resposta, eu só quero que vocês tentem. É importante no direito, quando a gente tenta aprender direito, é importante a gente fazer esse esforço para dar nome às coisas, né? Ah, eu sei o que é, mas não sei explicar. Vamos fazer essa força para saber dizer o que é, nem que esteja errado, nem que esteja incompleto. Eu estou aqui para ajudar, mas esse esforço é importante, tá? Vai ajudar vocês muito na hora de aprender outras matérias relacionadas a direito, tá? Eu vou esperar alguém me dar alguma resposta sobre o que é que vocês acham que é estágio probatório. Professor, é o período de adaptação do servidor, pelo pouco que eu já estudei, Período, né? Hã? período, Período de adaptação. tá, legal. Aqui a Cássia mandou que é quando você está passando por um tempo de avaliação, né, em uma empresa. Também, né? A Arielle mandou que é o período de avaliação de um recém-nomeado. Vamos juntar todas? Vamos entender aqui o que é que vocês acham que é estágio probatório. Todas vocês falaram uma palavra-chave aqui, né? Período. No caso, a Cássia falou tempo, mas é a mesma coisa, né?
Período. Então, estágio probatório tem a ver com tempo. Legal. Estágio probatório, quando a gente fala de servidores públicos, não se aplica a empresas, né? Se aplica a serviço público. Pode até ser empresa pública, na verdade, né? O Banco do Brasil é uma empresa pública. Caixa Econômica é uma empresa pública. Correios é uma empresa pública, né? Mas, em geral, a gente fala de administração pública direta, né? Por que que a gente fala de administração pública direta, professor? Como assim? Vamos voltar aqui para entender, para lembrar que eu esqueci. Ah, professor, eu esqueci, é muita informação. É nada. Se aplica à administração direta e às autarquias e fundações. Então, o servidor do emprego público, perdão, da empresa pública, como o Banco do Brasil, etc., ele não está sujeito a essa lei. Logo, ele não tem estágio probatório, porque ele não é servidor estrito sensu, apesar de ser servidor lato sensu. Primeira questão ainda do nosso desafio, né? Qual é a diferença de um para o outro? Beleza? Vou voltar. Então, a gente sabe que tem estágio probatório tem a ver com o tempo. Professor, deixa eu te cortar um pouquinho para fazer uma Rocha, pergunta. Falou do estágio probatório, eu lembrei do período que a gente passa também, por exemplo, quando a gente é concursado. Eu tiro por mim que passei uns meses em Uricuri, concursada, e eu queria permuta e não podia porque eu estava em tempo probatório, estágio probatório. Eu não podia pedir permuta, eu não podia boa! pedir para alguém me substituir ou ser mandada para outra cidade, no caso Araripina, por conta do meu período de adaptação, ou digamos que para eles, de Boa! avaliação do meu trabalho. Isso, Cássia, isso. Você esteve em estágio probatório. Olha aí. Exatamente. Mas vamos entender o que é isso. Então, é um período em que eu sou servidor, mas eu não tenho todos os direitos. A Cássia não pôde ter uma permuta, né, como ela chamou, que a gente vai chamar aqui de deslocamento, mas você entendeu o conceito, né, Cássia? Sim, sim. Então, você não pode fazer algumas coisas, você não tem todas as licenças, né? Em estágio probatório você pode tirar algumas licenças, mas não todas, que um servidor público É pode. tipo você ter que garantir o seu tempo lá para ter os seus direitos adquiridos. Perfeito, perfeito. Qual é o principal direito adquirido? A gente está chegando num conceito, gente. A gente está chegando. E qual é o principal direito que você adquire dentro de um concurso público quando termina seu estágio probatório? Mostrar que está apta ao serviço. Sim, sim, sim. Mas o que é a principal coisa assim que a gente sonha em ter num concurso público? Começa com Estabilidade. estabilidade, né? É a estabilidade, é o período em que você está adquirindo a estabilidade, né? Você tem, apesar de você ter um emprego, você ter uma certa estabilidade dentro no estágio probatório, seu emprego muito seguro, né? Não é emprego, tá, gente? Lembrando, não é emprego, é serviço público, é diferente. Mas apesar de ser um trabalho muito seguro, não é estável, não tem a estabilidade do servidor público, porque você ainda está passando por um período de avaliação, né? Período é a palavra-chave, aí que todas vocês conseguiram chegar nessa palavra. Então, período de avaliação, porque é um prazo que a lei estabelece, a lei e a Constituição Federal estabelecem, em que você vai adquirir aquele, aquele tempo, né? Aquele tempo ali de aquela garantia ali de estabilidade, né? Então, Professor, uma coisa que eu tenho curiosidade que eu vou aproveitar e perguntar ao senhor agora, por exemplo, nesse tá tempo ótimo. de probatório, se de repente você fizer alguma coisa contra as regras ou alguma coisa em relação ao seu trabalho, fizer algo contrário da demissão por justa causa? Tipo, você está ali no estágio probatório, mas você não cumpriu com seus horários certos, você faltou sua justificativa, ou você prejudicou alguém ou algum dano à empresa ou instituição, aí você pode ser demitida por justa causa? Você pode nem ser demitida, você pode nem ser efetivada.
Ah, tá, porque a efetivação depende da passagem desse estágio probatório, né? Você vai ser, na verdade, exonerada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Calma, calma. Pronto, chegou no ponto que eu queria. É, a gente vai entender na nossa terceira aula, a gente vai entender a diferença de demissão e exoneração, tá? A gente vai entender. Na verdade, eu vou explicar bem breve hoje ainda. Vou tentar, tá? Que a gente tem que tá pouco tempo. Mas você vai ser exonerado se você descumprir alguma regra ou simplesmente se você não trabalhar bem. Pode nem ter cumprido nenhuma regra, tá? A gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Então vamos lá, qual é o nosso conceito? É o período de avaliação do servidor em cargo efetivo, né? Em que não há o direito à estabilidade, nem todas as licenças e afastamentos, apenas alguns deles, tá? Aí quais, professor? É uma lista. A gente vai ver isso quando vai falando de licenças, tá bom? E o que é estabilidade, no final das contas, né? É uma garantia relativa de permanência do servidor público. Por que que a relatividade existe? Porque o servidor público concursado, ele não tem que ter medo da autoridade pública, né? O servidor público tem que poder ter autonomia para bater de frente com quem for. Ele tem que ter autonomia para fazer o trabalho dele. Beleza? Então, por isso que existe a estabilidade, né? O servidor público ali, ele, quando ele passa desse período, ele adquire a sua estabilidade, ele não pode ser demitido sem devido processo, né? Sem as devidas justificativas, sem o devido rigor, né? Ele é uma garantia de que esse funcionário não vai ser perseguido por opinião política, por não apoiar o prefeito, o governador, o presidente, quem quer que seja. É uma garantia de que ele não vai ser perseguido. Por que que eu falo em cargos efetivos? Porque os servidores em cargos de comissão, eles não passam por estágio probatório, já que eles ocupam cargo de livre nomeação. O que é que significa? Eles não precisam passar por estágio probatório, porque na hora que a autoridade quiser tirar eles, ela tira, né? São cargos que dependem de comissão. Comissão significa confiança. Por isso que muita gente chama ainda de cargo de confiança. Acabou a confiança, acabou o cargo. Concorda? Concorda? Né? Faz sentido. Sim. Qual é a duração? Ah, aqui a gente tem uma pegadinha. A duração são 3 anos, tá? Ou 36 meses. Ou 36 meses, tá bom? Professor, mas por que que tem 24 meses aí? Porque a lei 8.112 fala em 24 meses. 24 meses. Só que houve uma emenda constitucional, eu não lembro o ano, mas ela é bem antiga, se eu não me engano, ainda de 90 e pouco. Eu não me lembro agora, eu tô com essa falha de lembrar qual é o ano dessa emenda, mas bem antiga, que alterou esse prazo para alterou o prazo da Constituição, tá? Para 3 anos. Então, a Constituição Federal vai dizer que o servidor se torna estável após 3 anos. 3 anos. 3 anos, tá? O que é que o STF entende? O que é que o STJ entende? O que é que todo tribunal entende? O que é certo? Que o prazo é de 3 anos, porque a gente vai combinar esses dois prazos. Então, por mais que a emenda constitucional não tenha alterado esse texto, e ela deveria ter alterado esse texto, mas não alterou, a lei segue com essa divergência e fala em 24 meses. Eu diria para vocês, com 99,9999999% de chance, que vocês não precisariam nem saber desse prazo de 24 meses. E que eu estaria dizendo para vocês, só para vocês não acharem que o professor tá doido e quando lesse a lei, visse lá 24 meses e ficasse, "Oxi, se passou." Não. Mas eu diria para vocês nem decorar, nem pensarem nesses 24 meses. Pensar só em 3 anos, que é o correto. Por que que eu tô dizendo diria e não digo? Porque a banca de vocês já fez essa confusão, tá? E é aí onde eu falei lá no começo, que se a questão tivesse correta, e eles não colocaram como correta, não foi um problema. Não, eles não teve um problema por causa desse erro deles, tá? Não mudava as respostas. Vocês vão ver. Se mudasse e o gabarito desse errado por causa desse erro, essa questão seria anulada.
tá? Seria anulada com toda certeza, porque o prazo é de 3 anos e não 24 meses. Mas eu estou dizendo a vocês porque a gente não quer depender de anulação, né? A gente não quer depender de anulação. E eles não são malucos de colocar alternativa A, 3 anos, alternativa B, 24 meses. Eles não vão fazer isso, tá bom? Eles não vão colocar. Se eles estão dizendo que é 24, eles não vão falar em 3 anos, tá? De novo, eu não acho que isso vai ser um problema para vocês. Eu não acho que vocês precisam decorar os dois prazos. O prazo é 3 anos. Eu estou apenas repetindo que a banca já cometeu esse erro em outras questões, tá bom? Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Sim. Né? O erro é da banca, não é nosso. Deixa a banca se virar, a gente quer nosso concurso, não é isso? E aqui, respondendo a pergunta da Cássia, né? Quais são as possibilidades de que são avaliadas dentro do, do estágio probatório? É o que muito professor vai chamar de RAPID, né? Porque RAPID, né? Isso é bem comum os professores chamarem de RAPID. Mas vai avaliar a responsabilidade, a assiduidade, a produtividade, a iniciativa e a disciplina, né? Disciplina, iniciativa, produtividade, assiduidade, responsabilidade. Bem intuitivo? Bem intuitivo? É, né? Ok. No final desse estágio, faltando até 4 meses para acontecer o final do prazo de 3 anos, no finalzinho, ali nos últimos 4 meses, vai acontecer a avaliação de desempenho, tá? Essa avaliação vai responder isso aqui. Eu passando o dedo como se vocês vissem, né? Vai responder isso aqui, tá? Vai responder esses 5 critérios. Se aquele funcionário cumpriu tudo isso. Se ele cumpriu tudo isso, ele vai ser aprovado. Se ele não cumpriu, o que é que acontece? Exonerado. Exonerado. Ah, professor, ele não é demitido? Não, porque ele não cometeu nenhuma infração, tá? Ele não cometeu nenhuma infração, necessariamente. Ele pode só não ser bom. Ele pode só não ser bom. Ser demitido. Ser demitido, na verdade, significa uma penalidade. Ser exonerado tem essa diferença, é simplesmente não estar no cargo. Não é do interesse da administração que ele esteja no cargo, nesse caso. Mesmo ele não tendo cometido nenhum ilícito, nenhuma infração direta de regras. Mas se ele reprovou na avaliação, ele pode ser exonerado. E aí, respondendo à pergunta da colega, né? Ah, e se nesse período você simplesmente colocar um monte de atestado, coloquei uma porrada de atestado lá. Você, apesar de seus atestados serem válidos, legais, tudo certo, você pode ser exonerado. Porque eles estão olhando que você não é assídua, você não vai sempre, eles não podem contar com você lá. E esse período de 3 anos é para a administração avaliar isso. Ah, professor, peraí, você está me dizendo que eu vou passar no concurso, estou me lascando de estudar para passar no concurso e eu ainda não vou ser efetivo? Não. Você só vai. Olha, efetivo você vai. Efetivo você vai, né? Você não vai ser estável. Você só adquire a estabilidade depois do estágio probatório de 3 anos, tá? Tá bom? Beleza? Professor, tem até a questão também, o senhor falou da exoneração do contrato, eu falo por experiência própria, a gente que não conseguiu permanecer, não por desfazer desses pontos aí que o senhor colocou, mas porque a gente pediu mesmo para sair. A gente pede a exoneração do contrato também, né? Porque a gente Exatamente. não conseguiu, eu, por exemplo, para ficar mais claro, eu aqui do Uhum, Gergelim, é um distrito de Araripina, eu não conseguia estar indo para Uricuri todos os dias e voltar. Eu fiz o concurso para técnico de enfermagem, então era 40 horas no PSF. Aí não deu certo, então eu passei 2 meses, ainda tentei pedir permuta e outra coisa mais, acordo. Acabou que eles não deram por conta do tempo probatório e eu pedi exoneração do contrato. Frustradíssima, uhum. mas fazer o quê? Sim, imagino. Pois é, você não teria direito a essa permuta, né? Como você fala. Até poderia receber, se eles quisessem, tá?
mas é a Sim, sim, é se critério eles deles. quisessem, é verdade. Eu vou tentar correr para a gente chegar nesse ponto. Vacância, tá? Vacância. Quais são as formas de... Sim, primeiro, quero o meu legal. Tá ok, posso seguir? Estágio probatório tá claro? Tá claro? Recebi meu legal da Arielle. Obrigado, Arielle, tá me ajudando demais hoje. Tá ótimo. Vacância. O que é vacância, professor? É o cargo ficar livre. Já falamos sobre isso quando falamos lá em promoção, né? Quais são os casos de vacância? Exoneração. Quando a Cássia pediu exoneração, o cargo dela ficou livre. Concordam? Né? Demissão. Demissão é punição, tá? A gente vai falar isso na segunda aula, ou é na terceira. Tem que haver um processo administrativo. A gente já falou sobre isso lá em processo. Tem que haver um processo administrativo disciplinar, né? Demissão é uma punição. Você está sendo punido porque cometeu algo muito sério, né? Promoção. Professor, promoção não é provimento. Já falamos sobre isso, né? Se eu estou subindo um degrau, o degrau que eu estava ficou vago. Readaptação, a mesma coisa. Vamos supor que o servidor público aqui está nesse cargo, sofre um acidente, é movido para esse cargo, para se adaptar. Esse cargo que ele estava ficou vago, né? Vacância. E aí eu vou trazer outra pessoa, enfim. Aposentadoria, bem lógico, né? Bem lógico, né? Se alguém se aposenta, o cargo fica livre. Posse em outro cargo, né? Eu não posso assumir dois cargos ao mesmo tempo, salvo algumas exceções muito específicas, vamos ver mais para frente. Mas eu não posso assumir dois cargos ao mesmo tempo. E o mais óbvio, falecimento. O servidor público faleceu, ele não dá para trabalhar depois de morto, né? Então, o cargo que ele estava fica disponível. Beleza, vacância? Beleza? Bem simples mesmo, é bem pay puff. Vou seguir. Deslocamentos. O que são deslocamentos? É o que a Cássia chamou de permutas, tá? É, eu tenho dois tipos de deslocamentos. Ah, professor, nome com R de novo. Reversão. É, é, é muita coisa, né? A gente tem todas aquelas formas de provimento que começa com R ali. Recondução. Gente, esses R são um porre. É a única coisa chata esse monte de R. Mas não é difícil não, tá? Vamos prestar atenção que não é difícil não. Deslocamentos. Caso alguém não tenha entendido o que a Cássia quis falar quando ela falou em permuta, é quando você vai pegar um servidor, a pessoa daqui, de alguma maneira, e mandar para cá. Vai tirar desse órgão e mandar para outro. Então, no caso dela, se a prefeitura de Oricuri tivesse cedido ela para Araripina, né? Araripina. No caso, a prefeitura não, acho que seria Estado do Pernambuco, né? Não, não era prefeitura. Era a Prefeitura prefeitura? Uricuri e Prefeitura Araripina. Eles entrariam em Pronto. acordo. Isso, pronto. Seria uma forma de deslocamento. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum agora. Passei no concurso para procurador da Fazenda. Passei no concurso para procurador da Fazenda. Porra, tô muito feliz. Me mandaram lá pro Acre. O que é que acontece? Eu fiquei lá um tempo, não sei o quê. Depois disso, consegui me deslocar para cá, consegui minha transferência para o Juazeiro, ou para mais perto, entendeu? Isso é uma forma de deslocamento. Só que eu vou ter duas formas principais de deslocamento. Duas formas principais. Uma é a que eu desloco a pessoa dentro do mesmo órgão, tá? Eu posso deslocar de um órgão para outro? Pode, mas tem critérios especiais, como esse da prefeitura de Uricuri para a prefeitura de Araripina, né? Eu vou ter situações especiais sobre isso. Mas, em geral, dentro dos órgãos da mesma entidade. Então, professor, por exemplo, eu posso deslocar um técnico de informática lá da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, né? Eu posso transferir alguém de um órgão estadual de Fortaleza para Juazeiro, de Recife para Uricuri, né? Um policial, por exemplo, pode ser transferido. Um agente de trânsito pode ser transferido. Alguém, são transferências dentro da mesma entidade, né? Eu vou transferir o servidor, a pessoa.
é Mateus que vai ser transferido, é a Cássia que vai ser transferida, né? Já na redistribuição é um pouquinho diferente. Eu vou transferir o cargo, né? O cargo. No primeiro caso, por exemplo, o técnico, ele vai sair da secretaria, ali da Secretaria de Educação, do cargo dele aqui, para ocupar o cargo de técnico em outra secretaria. Ele está saindo. O cargo dele vai ficar vago ali, né? Vai continuar existindo, né? Na redistribuição, eu mando o cargo. Então, por exemplo, eu estou vendo que eu estou precisando de mais equipe de limpeza nas escolas. E aí eu vou tirar essa equipe de limpeza de outra área, pegar o cargo dela e atribuir a outro órgão da minha entidade, outro órgão do município, né? Eu vou mandar o cargo, o orçamento, o salário. A pessoa passa a ser. Então, a gente chama muito a remoção da pessoa ser cedida, né? É muito comum. Não sei se no Pernambuco chamam muito assim também, mas aqui no Ceará chamam muito de cedido. Ah, fulano é cedido para a prefeitura, ou fulano é funcionário da prefeitura cedido para não sei quem, para não sei qual órgão, né? Porque eu estou mandando a pessoa. Né? No caso da redistribuição, eu mando o cargo todo. A pessoa vai de mala e cuia, entendeu? Vai tudo. Inclusive, quando essa pessoa se aposentar, né? Quem entrar no lugar dela vai entrar no outro novo órgão. Não vai ter relação com o órgão antigo. Beleza? Beleza? Ficou claro? Deslocamento? Deslocamento não é. Professor, Oi, se o senhor puder repetir, eu agradeço. Eu confundi posso. um pouquinho. Posso. É bem simples, tá? Eu vou tentar falar. É bem simples. Remoção, a pessoa vai embora. Eu vou dar um exemplo aqui com um funcionário do INSS, tá? Funcionário do INSS. Eu, Matheus, se fosse funcionário, vou dar um exemplo, funcionário Matheus que trabalha no INSS. Lá em Brasília, quer vir morar no Ceará. Ele vai passar por procedimentos administrativos, pedir a transferência para o Ceará. Às vezes tem concursos para transferência. Vai haver todo um requisito ali para que ele consiga ser transferido. Eu não vou entrar aqui nos tipos de transferência, tá? Isso, apesar disso ser uma matéria, mas a banca de vocês nunca cobrou isso especificamente, nem está específico no edital de vocês, então não vamos gastar energia com essa parte. Mas, puf, esse funcionário do INSS aí conseguiu a transferência de Brasília para Ceará, certo? Para ele conseguir isso é porque tinha uma vaga para ele no Ceará, certo? Havia um cargo equivalente ao dele desocupado no Ceará. Então ele vem preencher esse cargo, tá? Na outra hipótese, na hipótese da redistribuição, é o, o Ceará está precisando de um técnico, de um analista a mais. Então, o INSS, que é uma coisa federal, né? Pega um cargo lá de Brasília e diz, não, Brasília tem um sobrando. E manda o cargo todo, com salário, com férias, com tudo, direto para o INSS no Ceará. Entendeu? O cargo todo veio. Eu vou desenhar isso aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Ei, não, calma, não vamos dar spoiler. Estou entendendo. Se eu conseguir desenhar aqui, peraí, vai dar certo. Ó, eu tô usando o mouse, tá, gente? Então por isso que minha letra fica toda agarranchada quando eu escrevo aqui, tá bom? Mas aqui, ó, eu tenho uma pessoa, um servidor público, beleza? Na primeira hipótese, que é a remoção, esse servidor vai vir para outro lugar, vou repetir, lugar. O que é lugar? Cargo, né? Não é isso? É, sim. Não é isso? Na segunda hipótese, isso aqui é a remoção. Na redistribuição, essa pessoa aqui vai trazer o cargo dela, entendeu? Eu vou dar um exemplo melhor. Eu vou dar um exemplo que você vai entender de uma vez por todas.
Imagine uma arquibancada com várias pessoinhas sentadas aqui, certo? Arquibancada de futebol, certo? Eu quero Certo. trocar de lugar dentro dessa arquibancada. Eu quero trocar de lugar dentro dessa arquibancada. Eu vou me levantar e vou para outro lugar, né? Eu. A arquibancada já existe. Agora imagine que eu levei minha cadeira para o estádio. Que esse levantar aí para o outro lugar, no caso, é a remoção. Remoção. Tá, Na redistribuição, eu pego minha cadeira e levo embora para outro lugar. Entendeu? entendi. Ficou claro? Sim, senhor. Por que que eu quero. Por que que eu estou falando nisso? Por que que eu estou trazendo deslocamentos para você? Ah, professor, vai cair? Muito difícil. Por que que eu estou trazendo? Para vocês não confundirem esse monte de R. Se você vê lá, remoção é uma forma de provimento. Não, não é. Tá? Quero que vocês só saibam o que é, para não confundir. Eu acho muito difícil que seja cobrado diretamente, tá bom? Mas não vamos perder uma questão que a gente sabe por causa dessa besteira, tá bom? Beleza, gente? Certo. Pontualíssimos às 9 horas. Vamos iniciar nossos exercícios, né? O nosso simulado. Estão preparados? A Vamos lá? rocha. Aqui a gente vai trazer só questão da banca de vocês, tá? Vamos lá, 5 minutinhos, hein? Professor, cadê a lista de frequência? Pessoal do EG, pode mandar a lista de frequência, por favor? Estão pedindo. Lá vem o B, hein? Cássia gosta de marcar B.